Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso 10º e último exercício relativo à parte das listas que nós temos aí disponível na linguagem Python. Neste exercício nós iremos aprender como fazer a concatenação de duas listas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês, então, a resolução do nosso 10º exercício relativo à parte das listas da linguagem Python. Bem, pessoal, eu já estou aqui no computador. Vamos iniciar o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução da nossa 10ª e última questão aí relativa à parte das listas da linguagem Python, tá certo? Logo após aqui o PyCharm abrir, nós vamos entrar aqui dentro do projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto aqui nós já temos aí de aulas anteriores o meu arquivo .py, né? Relativo aqui à parte da nossa sexta lista, que trata aqui das coleções em Python, né? Na parte aqui das listas, eu vou fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório. Lembrando aí você que na aula anterior nós fizemos a resolução da nossa penúltima questão relativa à parte aí das listas da linguagem. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E aqui logo na sequência nós temos aqui o enunciado da nossa 10ª e última questão aqui sobre as listas da linguagem Python, que diz o seguinte: crie um programa que concatene duas listas e exiba o resultado. Então, vamos entender qual que é a ideia por trás do conceito de concatenar listas aí, então, tá certo? E aí, nós já vamos começar aqui a desenvolver aqui a resolução deste exercício. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer neste caso é definir duas listas, tá certo? Então, eu vou criar aqui no caso duas variáveis chamada lista1 e lista2. Lista1 vai ser os elementos que eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e o número 5. Eu vou colocar aqui os valores fixos, mas eu vou fazer de uma segunda maneira também, colocando esses valores manualmente, tá certo? E vou criar uma segunda lista, que vai ser a nossa lista 2. Eu vou colocar aqui agora os elementos, né? Dentro dessa lista que vai ser o número 6, depois o número 7, 8, 9 e por fim aqui nós vamos ter também o número 10. Aqui logo na sequência nós já podemos fazer a concatenação dessas listas, e para me concatenar uma lista é muito simples. Eu vou criar aqui uma outra variável chamada lista concatenada. Vou colocar dessa maneira aqui, ó, lista concatenada, e vai receber então lista1. E aqui nós vamos utilizar o operador aritmético da adição mesmo, tá certo? Para mim adicionar aqui então a lista 2 e dessa maneira fazer então a concatenação. Então, a concatenação de duas listas nada mais é que colocar uma do lado da outra. E aí eu posso fazer dessa maneira aqui, utilizando o operador aritmético da adição da matemática que nós temos. E aqui logo na sequência eu já posso utilizar aqui uma saída de dados com um print, utilizando as f-strings. E aí eu vou colocar assim, por exemplo, ó, lista concatenada. 2 pontos. E aí eu vou colocar aqui entre as chaves essa minha variável que eu acabei de criar ali por fim, que é a própria lista concatenada. Dessa maneira aqui, pessoal, nós já podemos executar o código. Botão direito aqui em cima da aba lista 06, run lista 06 aqui no caso, tá certo? E se você observar aqui, eu já tenho então exatamente a lista aqui concatenada, ou seja, eu coloquei os elementos de 1 a 5, que é os elementos da lista 1 aqui, tá certo? E eu tenho os elementos de 6 a 10 aqui, ó, exatamente a lista 2. Como nós concatenamos ambas as listas, né? Então eu tenho aqui agora uma única lista, que é dada por todos os elementos, tanto da lista 1 quanto da lista 2.
Essa maneira aqui seria, vamos dizer assim, a forma 1, né? Vou colocar até aqui como um comentário aqui, da seguinte maneira aqui, ó, comentário de uma linha, forma 1, tá certo? Vou colocar essa forma 1 aqui em cima, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V, e aqui nós vamos agora fazer a nossa forma 2, tá certo? Então, a segunda forma de fazer aqui o mesmo exercício seria fazendo aqui, utilizando a inserção dos valores manualmente. Então, eu posso colocar aqui assim, ó, eu vou criar duas listas, vai ser então lista 1, essa lista vai ser vazia, e vou colocar também uma lista 2, que vai ser então uma lista também vazia. Então, criei aqui duas listas vazias, e aqui logo na sequência, eu já posso utilizar a minha estrutura de repetição com o for. Vou colocar assim, ó, para e in range. Aí eu vou colocar aqui uma quantidade de 5 valores. No caso, aqui eu estou colocando com 5 valores, mas você pode alterar, só para a gente ter mais ou menos a mesma quantidade da forma 1 ali que nós fizemos. Então, vou manter essa forma aqui, tá certo? Aí eu vou colocar aqui agora, ó, a inserção de cada elemento. Então, eu vou criar uma variável chamada elemento. Assim, ó, elemento vai receber, vai ser um tipo de dado inteiro. Então, eu vou colocar aqui um int de int, que eu já posso, então, pedir para que o usuário ele digite o primeiro, né? Eu vou colocar aqui, ó, com as f-strings, vai ficar aqui da seguinte maneira aqui, ó, primeiro elemento. Então, eu vou colocar i mais 1, porque o for ele sempre começa com o índice 0. Vou colocar aqui o primeiro, símbolo de primeiro. Então, digite o primeiro elemento da lista 1. 2 pontos e um espaço. E aí, logo na sequência, eu já posso pegar aqui, ó, lista 1 e dar um append, né, o método append, para ele inserir esses elementos, tá certo? Cada elemento dessa minha lista que eu acabei de criar aqui, ó, então, esse elemento. E aí, dessa maneira, nós já fizemos, então, a inserção desses elementos. Posso agora fazer um segundo for. Aqui, ó, vou até fazer o seguinte. Um print aqui na tela. E pedir para que o usuário, ele informe, né, digite. Vou colocar assim, ó, informe 5 valores para a lista 1, no caso. Tá certo? E vou fazer aqui também, ó, um print. Pedir para que o usuário ele também informe 5 valores para a lista 2, aqui agora no caso. Tá certo? Aqui eu vou utilizar um for, vou utilizar uma outra variável aqui com contador, tá? In range, e também vai ser de 5 valores. E nós já podemos colocar aqui a mesma ideia aqui da lista, da forma aqui anterior, da lista 1. Vou até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, pessoal, para poupar tempo do vídeo. Então, digite agora o elemento da lista não mais a 1, e sim a lista 2. E aqui também, ó, lista 1 não mais, será lista 2, append elemento. Dessa maneira que agora nós já podemos, então, fazer, né, a concatenação. Então, lista concatenada vai receber, então, lista 1. Operador de adição, lista 2. E aí, por fim, nós já podemos, então, aqui utilizar o print com as f-strings, né? E aqui eu tenho, então, a lista
concatenada, 2 pontos, entre as chaves eu coloco então a minha variável lista concatenada, né? Então, aqui eu gasto um pouquinho mais de linhas de código em relação à forma 1, tá certo? Mas dessa maneira aqui fica mais interessante para nós inserirmos manualmente aí os valores dentro tanto da lista 1 quanto da lista 2. Então, vamos rodar novamente esse código. Então, aqui, ó, digite 5 valores para a lista 1. Então, vou digitar aqui os mesmos valores, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, informe os valores da lista 2. Então, vai ser o número 6, 7, 8, 9 e 10. Veja lá você que eu tenho agora, então, a lista concatenada com os números de 1 a 10 no caso. Tá certo? Se eu quisesse colocar valores diferentes, né, não teria nenhum problema. 5, 90, 75, 66, 45. Vou colocar aqui agora os da lista 13, 2. Desculpa, digitei 13 e falei 13. Lista 2, 13. Agora eu posso colocar o número 21, o número 8, número 1. 3, na verdade, número 1 agora. E aí eu tenho, então, né, a lista 1 aqui de 1 até o 45 e os elementos da lista 2 concatenado agora, né, de 13 aqui até o número 1. Então, dessa maneira aqui, pessoal, nós vimos que tem duas formas aí, então, de fazer aqui esse 10º exercício, né, para concatenar duas listas, tanto de forma já com os valores ali pré-definidos, ou se eu quiser fazer aqui a utilização da forma 2 aqui, né, que é utilizando os elementos aí de forma manualmente, tá certo? Então, dessa maneira, nós finalizamos aí a resolução do nosso 10º e último exercício relativo à parte das listas da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí uma sugestão de resolução relativa à parte aí da nossa 10ª e última questão envolvendo a parte das listas da linguagem Python, tá certo? Onde nós trabalhamos aí a concatenação de duas listas. Se você conseguiu resolver esse exercício, deixa aqui embaixo nos comentários para que nós possamos ver a forma que você fez, tá certo? Lembrando que nessa aula nós finalizamos aí a parte das listas, não das coleções, porque agora nós iremos tratar das tuplas e também dos dicionários, que são ferramentas bastante interessantes aí, nós podemos utilizar da linguagem Python. Vou pedir o de sempre aí para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação como Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também nos comentários. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!